É quando o Senhor Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás, e ele sofre 3 grandes tentações, o Senhor Jesus, todas elas crescentes, uma seguida da outra, que é maior do que a anterior, e todas elas o Senhor Jesus vai rebater com a palavra. Toda oferta do diabo, Jesus vence dizendo: está escrito. Veja o verso 4. O verso 4 diz: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O verso 5 e 6, o diabo vai novamente propor a Jesus, e no verso 6, o diabo vai usar a Bíblia para condenar, para tentar convencer Jesus, e no verso 7, Jesus vai dizer: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O verso 10, que é a última tentação, Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Depois de Jesus, com a palavra, vencer as tentações, o verso 11 diz que o diabo deixa, e vem anjos e servem ao Senhor Jesus. Bom, fiz uma geral no texto, porque hoje eu não quero explicar um texto, eu não vou pregar hoje explicando um texto bíblico. Eu creio, estou convencido que a Bíblia é suficiente. Nós não precisamos de nada além da Bíblia, nós precisamos da Bíblia, e só ela basta, é suficiente. Eu pregava no mês da Reforma, em outubro, sobre as 5 solas, né? Os 5 somentes. E um dia, uma pessoa depois do culto me perguntou, eu já estava pregando a última, disse: pastor, na sua visão, qual que é a sola, qual que é o somente mais importante? E eu respondi para aquela pessoa o que respondo para você agora. Para mim, o que é mais importante nas solas é a sola, é somente. Porque tem muita gente que vai defender que Cristo salva, mas não só Cristo. Cristo mais o sábado, Cristo mais a lei, Cristo mais as obras, Cristo mais um punhado de coisa. Mas eu creio que é somente, sola, Christus. Quando a gente fala de Bíblia, na mesma coisa eu digo. Tem muita gente que crê na Bíblia, mas também crê em horóscopo, crê nos signos, crê nisso, crê naquilo outro, crê no mãe de santo, no pai de santo, crê num punhado de coisa. Crê na Bíblia, mas crê num punhado de coisa. Eu creio sola, somente a Bíblia. Ela é suficiente, eu não preciso dela mais, eu preciso dela, e ponto, acabou. Por isso que eu lhes digo introdutoriamente que o mais importante é sola, somente. Ela é suficiente. Voltaire, um filósofo do passado, vocês já devem conhecer essa história, ele disse, enquanto estava vivo, ele disse o seguinte: nós vamos acabar com a Bíblia e nós vamos acabar com o cristianismo. Ele disse, enquanto estava vivo. Ele morreu e, curiosamente, 50 anos depois que ele estava morto, a sua casa, a residência de Voltaire, foi comprada pela Sociedade Bíblica, e ali foi, por ironia, né? Deus conduzindo a história, foi uma casa de distribuição da palavra de Deus, onde ali residia um homem que disse: nós vamos acabar com a Bíblia, nós vamos acabar com o cristianismo. Bom, Voltaire morreu, a palavra continua, permanece, eu vou morrer, esta palavra permanece, continuará, você vai passar, esta palavra continua, permanece. Esta igreja, daqui a 100 anos, a membresia é toda nova, mas o pregador é novo, é melhor do que o atual, mas a palavra continuará sendo a mesma. Ponto. Hoje eu quero pregar, e eu quero deixar a Bíblia ser suficiente, se é que você me entende. Não quero atrapalhar a Bíblia. Então, eu só vou fazer aqui uma espécie de gerenciar, coordenar, para que a gente siga uma linha. Mas eu quero que a Bíblia responda às perguntas que a gente vai criar nesta manhã. E toda vez
que eu lançar essas perguntas, eu gostaria que você dissesse: está escrito. Difícil dizer? Está escrito. Então, quando eu fizer assim com o dedo, tinha uma turma dormindo que vai acordar agora? Pois é. Então, toda vez que eu fizer com o dedão aqui, você diga: está escrito, e nós vamos responder com a palavra a resposta para as nossas indagações que nós vamos levantar nesta manhã. Não vou pregar, eu vou deixar a Bíblia falar por si só. O que eu quero com isso? Eu quero que você entenda que a Bíblia é suficiente e que ela tem respostas para todas as nossas perguntas, cogitações, para tudo aquilo que a gente pensa e deseja, mesmo aquilo que a gente não tem respostas como gostaríamos. Porque tem perguntas que fazemos que as respostas não são como gostaríamos. Quem é Deus? De onde Deus veio? A Bíblia não diz. Mas o que diz é suficiente para eu crer. Então, partindo desse princípio, nós vamos levantar algumas perguntas e a gente vai responder. Pastor, estou jovem, vou ingressar na faculdade. Provérbios 2:6. Porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o conhecimento. Vai ingressar na faculdade? Nunca esqueça que de onde vem a sabedoria e o conhecimento não é do seu professor, não é do curso que você está fazendo. De onde vem, pastor? Diz Provérbios 2:6, que vem do Senhor a sabedoria, a inteligência e o conhecimento. Ô pastor, eu perdi alguém que eu amava muito. Um familiar, um amigo, gente que dói a saudade. Eu perdi essa pessoa. Jó 19:25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu sei que existem pessoas que gostaríamos que continuasse conosco, mas essas pessoas não continuam conosco, elas se foram, mas há alguém que permanece vivo pelos séculos dos séculos, o Deus Emanuel que está conosco. Diz Jó: eu sei que ele vive. Na partida de quem você ama, se lembre de quem permanece. Esse é Jesus. Vamos para a segunda pergunta? Para a terceira, aliás. Ô pastor, por que eu olho para o Brasil, olho para o mundo, há tanto erro no mundo? Mateus 22:29, respondeu-lhe Jesus: errais, porque não conheceis a Escritura e nem o poder de Deus. Isaías 1:3, o boi conhece o seu possuidor, o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Sabe por que há tanto erro? Porque há falta de conhecimento da palavra. Pastor, o povo de Deus está sendo destruído. Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Por que, pastor, há tanta corrupção no mundo? Provérbios 29:18, não havendo profecia, palavra, não havendo Bíblia, não havendo Escritura, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. O problema lá na presidência, no governo, o problema lá é por causa que falta aqui, palavra. Não é aqui que gera problema lá, mas o resultado de lá é fruto da falta daqui. Falta profecia, falta palavra, o povo se corrompe. Ô pastor, eu queria fazer uma pergunta, inclusive recebi essa pergunta essa semana. Como ser próspero? Como ser bem-sucedido na vida? Você está antenado? Ó, dedão aqui, ó. Está escrito, como ser próspero? Josué 1:8, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nela dia e noite, para que tenha o cuidado de fazer tudo quanto está escrito, então farás prosperar o teu caminho. 3 coisas: quer prosperar? Primeiro, fale. Segundo, medite. Terceiro, faça. O que a palavra manda, resultado, você vai prosperar. Posso ainda lhe dizer Salmo 1, lembra do Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda no
no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Quer ser próspero? Leia, medite, obedeça. Resultado, prosperidade. Estou tendo problemas, pastor. Eu estou enfrentando um problema com o pecado pessoal. Eu estou tentando vencer esse pecado. Pastor, como eu posso vencer e lutar contra o pecado? Salmo 119, verso 11, que a gente decora quando é criança. Guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Jesus, quando foi vencer Satanás, venceu com a palavra. Eu, para vencer o pecado, preciso vencer com a palavra. Sem ela, eu jamais vencerei qualquer pecado. 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quer vencer o pecado? Bíblia. Quer vencer as tentações? Bíblia. Sem Bíblia não há possibilidade de vitória. Não contra o pecado. Pastor, eu estou perdendo as esperanças. Eu olho para o dólar só sobe. Eu olho para o café, eu fico animado, pastor. O café foi a 1.000 e alguma coisa, eu fico animado. Mas quando eu olho para o preço do adubo, gostei que o Heitor postou lá, como é que a gente vai adubar ano que vem? Assim, né? Você joga um tiquinho assim, ó. Eu olho o preço do adubo, eu fico escandalizado, pastor. Eu fico sem esperança. Está perdendo a esperança? Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Eu li Romanos 12:12. Está perdendo a esperança? Eu quero lembrar você, regozije-se na esperança. Está perdendo a esperança, pastor? Eu estou desesperançado? Lembra da Bíblia. Abandone o jornal. Pare de ver Jornal Nacional, pare de ver essas coisas. Leia a Bíblia, você vai ver a boa notícia no meio do caos. Uma pergunta de alguém também que me fez. Pastor, quando eu olho para o passado da minha vida é lamentável. Eu já fiz coisas, e a pessoa me disse isso. Eu já fiz coisas que até o diabo não acredita. A pessoa que me disse. Eu já fiz coisas que até o diabo fica com o cabelo arrepiado. Não sei se ele tem cabelo, mas ele fica com o cabelo arrepiado quando ouve o que eu fiz, pastor. O meu passado me perturba. Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. O seu passado te perturba? Você fez muitas coisas no passado? Pois é, esqueça o passado, prossiga para o alvo, e você vai ver uma nova história sendo construída e escrita por Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fizeram novas. Então escute-me, o que importa para Deus não é o que aconteceu para trás, o que importa para Deus é o que vai acontecer hoje e para frente. Então apague, esqueça e viva um novo tempo daqui para frente, que você vai ver um novo tempo de Deus na sua história. Pastor, eu estou com um problema com uma pessoa de relacionamento. Essa pessoa me pediu perdão há alguns dias. E o que eu faço diante do pedido de perdão desta pessoa? Lucas 6,37. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Alguém lhe pediu perdão? Diz a Bíblia, perdoe. Perdoai e sereis perdoados. Perdoe. Pastor, eu sou jovem, eu me sinto tão desanimado,
Ah, pastor, isso é fala de verdade, isso aqui é verdade. Ah, se o mundo acabasse, pastor, eu queria que o mundo acabasse, mas assim, que tivesse paredes para eu ir escorando, porque eu estou tão desanimado que mesmo que o mundo acabe, eu quero ir escorando. Está desanimado, irmão? Isaías 40:30. Os jovens se cansam e se fatigam. Os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Está cansado? Espere no Senhor, porque no Senhor há renovo, no Senhor há força, no Senhor, jovem e velho, não se cansa, porque o Deus que não se cansa nutre você e eu. Ô pastor, eu estou passando por várias provações. Aliás, esses últimos dias eu chamo de dias maus. As provações têm sido cruéis em cima de mim. Tiago, capítulo 1, verso 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. Meu Deus, que ter difícil. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Tem muita gente que tem por motivo de alegria receber uma cura, e não tem problema nisso. Tem muita gente que tem por motivo de alegria receber uma bênção, e não tem problema nisso. Mas diz Tiago, o dia que você estiver passando por muitas provações, ele diz, tende por motivo de toda alegria. Está passando por prova? Então louve a Deus, se alegre com Deus. Por quê? Porque sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Eu poderia ainda dizer a você, Hebreus 12:6, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Está passando por algumas provas, tem dias difíceis, é um sinal de que você é amado pelo Pai. Um pai que disciplina o filho é porque ama o filho, por isso disciplina. Se Deus disciplina você e a mim, é sinal do amor dele por nós. Deus não disciplina quem ele não ama. Deus não corrige quem ele não é filho, quem não é filho dele. Se você é disciplinado é porque você é filho. Bom, eu vou por essa para a última. Pastor, esses dias têm sido dias de aflição na minha vida. Eu estou cansado, sobrecarregado, minha alma está pesada. Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está cansado? Sobrecarregado? Nós precisamos ir até Cristo. Talvez a razão do nosso cansaço é que a gente está indo a pessoas erradas, procurando descanso em coisas erradas. Eu preguei alguns meses aqui na nossa igreja, que há alguns prazeres na nossa vida que cansa mais. Tem prazer que, ao ter o prazer, mais cansado a gente fica. A gente precisa de ter o prazer na fonte certa. E a fonte certa é Cristo. Pois é. Eu tentei mostrar para você que a Bíblia é suficiente para as nossas perguntas, para a nossa existência. Em todas as áreas tem resposta. Só para você ter ideia, eu tenho mais 50 perguntas aqui. E elas não cessam. Você poderia criar outras e ter respostas para outras. A Bíblia é suficiente. Ela tem respostas para nós. Mas não adianta esta Bíblia ficar fechada. Não adianta ela ser carregada debaixo do meu braço. Ela está comigo, mas ela não está no meu coração. A Bíblia é o livro dos livros. Ela é inspirada por Deus, escrita por homens inspirados. A Bíblia é concebida no céu, nascida na terra, odiada no inferno, pregada pela igreja, perseguida pelo mundo e crido pelos fiéis. A Bíblia é o livro dos paradoxos.
É o livro mais lido, mas é o mais desconhecido. É o mais amado, mas é o mais odiado. É o mais obedecido, mas é também o mais escarnecido. É o mais pregado, mas é também o mais combatido. A Bíblia diz alguém que ela é o fanal que orienta o nauta. Ela é o mapa que norteia o caminhante. A Bíblia é o coração de Deus aberto. A Bíblia é o braço de Deus estendido, é a vontade de Deus declarada. Alguém disse que na Bíblia os céus e a terra se abraçam, o infinito toca o finito, o eterno invade o temporal, o divino e o humano se encontram. Alguém disse, a Bíblia mesmo diz, que a Bíblia é a espada do Espírito, ela é o bisturi de Deus. A Bíblia é o fogo que consome os entulhos do nosso pecado. A Bíblia é o martelo que quebra as nossas resistências e a dureza do nosso coração. A Bíblia é o livro de Deus, é o livro do céu, é o livro dos livros. A Bíblia é o livro acorrentado que tem trazido livramento. A Bíblia é o livro queimado nas fogueiras que tem tirado chamas do inferno. A Bíblia é o livro odiado que tem ensinado perdão. É o livro que aponta para a salvação. A Bíblia é a verdade, é o que Deus mais engrandece, é o alimento para a vida, é o leite para o crescimento, é a fonte para o regozijo. Diz a Bíblia que ela é lâmpada para os meus pés, ela é útil para ensinar, ela responde, corrige, instrui na justiça, ela é muito pura, ela é mel para os lábios, ela é pura para os olhos, ela é verdadeira, ela é desejável, ela é amável, ela é o nosso deleite, é a nossa meditação, ela é o nosso capacete, ela é a nossa fonte de vida, ela é tudo que nós precisamos, ela é tudo que nós temos. Portanto, a Deus seja a glória hoje, na igreja e por todas as gerações, pela sua santa, eterna, inefável, inerrável, perfeita palavra de Deus para o meu e para o seu coração. Aí eu entendo o porquê que o Salmo 119, verso 97 diz: quanto amo a tua lei, quanto amo a tua lei.